Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon explicou como a indicação do ministro de Lula, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal se insere em um contexto de consolidação da ditadura e agravamento das arbitrariedades do país. O deputado lembrou que a indicação de Dino foi anunciada logo após a população ir às ruas em grandes manifestações pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após a morte do preso político Clériston Pereira da Cunha. Ele lembrou ainda que o Senado havia aprovado uma PEC que, caso algum dia seja apreciada pela Câmara, pode vir a limitar poderes de ministros do Supremo. Marcon apontou que, após um momento de vitórias, Lula indicou um comunista declarado para o Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou que o comunismo gerou a perda de liberdades de todo tipo e que o comunismo se opõe às religiões, em especial ao cristianismo. O deputado explicou o que o povo pode fazer nessa situação, apontando que há duas alternativas. A primeira é pressionar os senadores. Ele alertou que a pressão deve ser feita de forma democrática e republicana, manifestando sua vontade aos senadores que se dispõem a ouvir eleitores. Maurício Marcon prosseguiu. A outra fórmula. Dia 10, nós convocamos manifestações nacionais para que o Senado sinta o peso popular no cangote, para que vote contra essa indicação absurda de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Maurício Marcon disse que não é possível assumir que as manifestações não vão dar em nada. Ele lembrou que, em outubro, o Senado rejeitou o nome indicado por Lula para a Defensoria Pública da União. Ele disse: "Para quem me diz que a gente não pode ter esperança, eu digo, a gente pode e deve ter esperança." O deputado lembrou que a votação é secreta. Ele disse: "Muitos senadores têm medo do que Flávio Dino possa fazer contra esses senadores caso ele seja eleito." Ele acrescentou: "Essa é a nossa democracia hoje, onde senadores têm medo de dizer que vão votar contra Flávio Dino porque têm medo de sofrer represálias. E a gente tem vivido aí tudo que a gente tem visto, que Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes têm feito sobre a perseguição a políticos que não estão alinhados à ala da esquerda." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 29 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Difícil, mas então, eu tô tentando. Vamos começar então sobre Flávio Dino, né? Fim de semana passado foi um fim de semana onde nós estávamos bastante animados, né? Teve manifestações grandes em São Paulo, em outras partes do Brasil, pedindo o impeachment, né? O impedimento do ministro Alexandre de Moraes, que vem cometendo, no meu ponto de vista, na minha liberdade de expressão, que talvez eu ainda tenha, talvez não,
vem cometendo seguidos absurdos, né, rasgando a nossa Constituição, e sobre estes absurdos vem inclusive né, como foi o caso do Clezão, que acabou morrendo na sua 37ª vez que ele tinha passado mal na cadeia. É isso mesmo que vocês ouviram, o Clezão passou 36 vezes mal na cadeia antes de morrer na 37ª vez. Um homem inocente, como todo mundo já sabe, que fez com que muitas pessoas, milhares, se mobilizassem em São Paulo no domingo passado. A gente já tinha tido uma vitória no Senado Federal com a aprovação da PEC número 8 de 2023, onde colocava alguns poderes para serem limitados, principalmente decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Então, na sexta ali, naquela semana com o domingo, estava sendo uma semana de vitórias para nós da direita. Como a gente não tem um dia de paz nesse país, né? Na segunda-feira, como todo mundo já está careca de saber, quando eu falo careca, vocês podem ver que a situação aqui está se agravando. Eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, né? Tá se agravando rapidamente, né? Aqui. Não sei se vocês conseguem ver, espero que não, né? Espero a culpa não é minha, gente. A culpa não é dela. É meu pai, na realidade, também tem um ninho do quero. Mas enfim, como a situação, a gente não tem um dia de paz nesse país, né? Na segunda-feira, Lula indicou, então, um comunista declarado para o Supremo Tribunal Federal. E ao fazer isso, gerou, né, os nossos temores mais primitivos, como diriam, né? A gente não tem quem conheça o comunismo e não tenha medo. Além da fome, miséria, desgraça que comunistas levaram e levam a todos os países onde eles passaram, eles também levaram a perda de liberdades, a perda de liberdade de expressão, a perda de liberdade de ir e vir, a perda de liberdade inclusive de viver, como foi o caso para mais de 100 milhões de pessoas que foram mortas por esse regime, e Flávio Dino, que já declarou inclusive ser comunista graças a Deus, né? Ou seja, uma coisa que não faz nenhum sentido. Para quem não sabe, né, no comunismo a igreja não existe, né? Ser católico, ser evangélico, ser qualquer denominação que não seja adorar o Estado é crime. Tá? Você não pode, por exemplo, na Coreia do Norte, onde é um Estado comunista, ter uma Bíblia. Você é morto caso você seja pego com uma Bíblia. Então é esse ministro do Supremo que foi indicado por Lula. Muitos diziam, na época da campanha, eu escutei várias vezes, que o comunismo é algo que não existe mais, né? Algo utópico, algo que não vai acontecer. O nosso país, que elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva, caminha para colocar um ministro declaradamente comunista no Supremo Tribunal Federal. Bom, o que nós podemos fazer, Marcon? O que nós podemos fazer? Olha, nós temos neste momento basicamente duas alternativas e ambas podem ser feitas. A primeira é pressionar os senadores, aqueles que eu chamei inclusive de covardes essa semana, que ainda não se manifestaram contra a indicação de um comunista para ser ministro do Supremo. Pressionar como, Marcon? De forma democrática, respeitosa, republicana, entrando nas páginas dos senadores. Existe inclusive um site que está lá, que eu já divulguei, agora não me lembro como vota senador, se eu não me engano. É que você entra no site, tem um placar e você consegue automaticamente entrar em todos, né, as páginas dos senadores e mandar mensagens para eles. Infelizmente alguns, pelo que a gente sabe, fecharam para comentários, né? Outros não, seguem recebendo críticas aí. E a gente aqui no Rio Grande do Sul, eu posso dizer para vocês tranquilamente, já tivemos duas manifestações. O senador Heinz, que falou que vai votar contra, o senador Mourão, que vai votar contra, e o senador Paim do PT, que vai votar a favor. Então aqui no Rio Grande do Sul, 2 votos a 1. Santa Catarina, pelo que eu vi, tá 2 contra e 1 indefinido, e por aí vai. Aí muitas pessoas... E qual que é a outra fórmula? Bom, dia 10/12, como vocês sabem, nós convocamos manifestações nacionais mais uma vez para que o Senado sinta o peso do popular no cangote, para que vote contra essa indicação absurda de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Eu estarei em São Paulo. Aí muitas pessoas me perguntaram: Marcon, por que tu estarás em São Paulo se vai ter manifestação em Porto Alegre e em Brasília? Sou muito sincero em dizer para vocês, vai acontecer um fato histórico na Argentina. A gente tem provavelmente uma agenda com o Milei, ainda não sabe se na sexta ou no sábado, né? Eu já tinha comprado as passagens para ir para a Argentina com o meu dinheiro, né? Antes que alguém, sempre tem os abobados, né, que vem aí e começam a mentir sobre
cota parlamentar e por aí vai, comprei com o meu dinheiro, para mim e para minha esposa, reservei o hotel com o meu dinheiro, né? Então a gente vai para a Argentina prestigiar esse momento histórico para mim, que é um liberal assumindo a cadeira de presidente, um libertário, que é a ideologia que eu defendo, a ideologia que deu certo em todo lugar do mundo, e consegui um voo no domingo, então eu não vou estar na posse propriamente dita, abrir mão da posse, para que às 9 da manhã eu pegue um voo em Buenos Aires e esteja às 11 da manhã em São Paulo, Guarulhos, onde eu vou pegar um Uber e vou me deslocar até a Paulista, tá? Fazendo a minha parte como brasileiro, lutando contra um comunista no poder. Então o que acontece? Marcon, não vai dar em nada, a gente não sabe. A gente não tem como saber. Já tá favas contadas? Não. Eu posso trazer um dado importante para vocês aqui. Daqui a pouco vai que ter uma manifestação histórica no Brasil. Pode meter medo, não sei. Pode meter medo. Até um parênteses aqui, provavelmente semana que vem, se a gente tiver um encontro com o Marcon esposa, seja só no Instagram, tá? Porque minha esposa estará em Buenos Aires, eu não comprei uma passagem antecipada para ela vai ficar um dia lá mais que eu. Então, o encontro com o Marcon, se eu conseguir chegar em Brasília ainda no domingo, a gente vai fazer com ela só no Instagram. Então o pessoal que não estiver acompanhando pelo Instagram vai só ouvir a voz dela aqui no Facebook. Mas o que eu quero trazer um alento aí para vocês. No dia 25 de outubro, é uma coisa que muitos já se esqueceram, o Senado Federal rejeitou o nome de Igor Roque, indicado por Lula, para a Defensoria Pública da União, por 38 votos a 35. Ou seja, para quem me diz que a gente não pode ter esperança, eu digo, a gente pode e deve ter esperança. E aí entra uma das coisas que a gente vem discutindo, que é a questão do voto secreto no Senado Federal. Eu tenho muito poucas coisas na minha vida que eu não tenho opinião formada, tá? E essa é uma delas. Por quê? Marcon, tu defende que os senadores escondam o voto? Não. Mas neste caso especificamente, eu acho que tem que ser secreto. Porque a gente tem duas situações aqui. Se for aberta, muitos senadores têm medo do que Flávio Dino possa fazer contra estes senadores caso ele for eleito. Então o que acontece? Quando a votação é aberta, a gente tem menos probabilidade de vencer no meu ponto de vista, porque tem muitos senadores, inclusive, que estão indefinidos e que eu recebi informações que vão votar contra a indicação de Flávio Dino, mas que não querem se manifestar para que não haja perseguição. Essa é a nossa democracia hoje, onde os senadores têm medo, né? Senadores, não é vereador, né? São senadores, têm medo de dizer que vão votar contra o Flávio Dino, porque tem medo de sofrer represálias, e a gente tem vivido aí, né, tudo que a gente tem visto que o Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes e por aí vai tem feito sobre a perseguição a políticos que não estão alinhados à ala da esquerda. Então, eu acho que essa é a nossa única possibilidade de ter uma chance. Lembrando que Dino precisa de 41 votos para ser eleito, né? Ele precisa de maioria simples, não precisa nem ser 41, né? Ele precisa de maioria simples. Se votar 70, ele precisa de 36. Então eu acho que é muito fundamental que até o dia 13, quando vai ter a sua sabatina no Senado, nós, brasileiros de bem, façamos um esforço extra, né? Para que a gente consiga derrubar essa indicação de Lula. E aí, vamos supor que a gente derrube. Resolveu todos os problemas do Brasil? Não. Pelo que a gente soube, a segunda opção de Lula era Gleisi Hoffmann, né, presidente do PT, a narizinho ou amante das planilhas da Odebrecht. Então ela teria sido a segunda opção de Lula, que ela inclusive pode agora ser indicada para ser ministra da Justiça. Então é um pesadelo meio que sem fim que a gente vai vivendo, né? E infelizmente foi avisado, né? Tenho certeza que as mais de 1.300 pessoas, 1.400 pessoas que estão nos acompanhando nesse momento sabiam que isso ia acontecer, e a gente realmente vive um momento infernal no nosso país, onde um ex-condenado por várias instâncias, né, indica agora um ex-governador que deixou o Maranhão com o pior PIB per capita do Brasil, é o estado mais pobre do Brasil, né? E mesmo sendo o estado mais pobre, Dino gastou 90 milhões em publicidade ao longo do seu mandato para promover o seu governo, né? Teve aquela compra de respiradores que nunca chegou, ele destruiu imagens do dia 8 de janeiro e por aí vai. Várias coisas fez, e mesmo assim talvez foi isso que o cacifou a ser indicado como ministro da Corte Suprema do Brasil, inclusive, né, no seu ministério recebendo a dama do tráfico,
de drogas do Amazonas, e inclusive Dino também entrando numa comunidade dominada pelo crime organizado. Esse vai ser o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal.